Olá, eu sou Vitor Hugo Ramos Rodrigues, diretor do projeto social do primeiro ADM Tarde, da Escola ETEC Elias Miguel Júnior, e hoje o nosso entrevistado é o nosso professor de Educação Física, Eliesley Couto Barbosa. Eu sou Gabriel Gomes de Oliveira, sou vice-diretor do projeto do Instagram, também do primeiro ADM, e também estamos com a nossa gerente Celine. Eu sou a Celine Aparecida Sampaio, sou a gerente do projeto social do primeiro ADM Tarde e estamos aqui com o professor de Educação Física, Eliesley Couto Barbosa. Olá, eu sou o professor Eliesley Couto Barbosa, formado em Educação Física, também em Pedagogia, pós-graduado em Dor e Inflamação e dou aula para essa galerinha que está aqui na nossa entrevista. Para dar início à nossa pergunta, Lili, por que a proteína whey é tão importante para as pessoas que querem ganhar massa muscular? Bom, Vitor, para a gente entender um pouquinho dessa questão dessa proteína, né, que é derivada do leite, né, que tem outros componentes e muito utilizada em academia, a gente tem que entender um pouquinho sobre a nossa formação corporal. Uma das coisas que o nosso corpo mais precisa é proteína, e ela vai estar envolvida na formação muscular, tá? Ela é colocada especificamente para as pessoas de academia para ganhar especificamente, né, diretamente a massa muscular. O cuidado que tem que se fazer com relação ao uso do whey protein, que no caso aí a gente tem que deixar bem claro, a minha área é a área de educador físico, né? E a pessoa que for usar alguma suplementação, como é o caso do whey protein, procurar se consultar, né, um especialista, que no caso seria um nutricionista, para ver se há necessidade dessa reposição de proteína, por isso whey protein, né? Ela é uma proteína derivada do soro de leite e é um dos suplementos mais conhecidos e usados por praticantes de atividade física. Só que um detalhe, o que acontece na questão de consumo excessivo do whey protein? A gente tem que colocar isso também, por quê? Porque é um estímulo para quem pratica academia, para quem pratica atividade física e especificamente de alta intensidade, não de baixa intensidade, né? Porque senão você vai ter uma reserva dessa proteína no teu corpo. E aí o que acontece? Se você passa a necessidade desse suplemento diário de proteína, né, na questão de saúde, você pode ter alguns prejuízos. E o próprio organismo vai fazer o trabalho de eliminar esse excesso. Resumidamente, esse xixi, que é, no caso, a proteína também eliminada através da urina, vai sair caro. Vai sair muito caro. Porque o excesso que você acha que está reservando para a parte muscular, ele vai ser eliminado na urina. Então, você está perdendo dinheiro também, se não tomar um certo cuidado. Além do que, a reserva dessa proteína no organismo, se você não realizar atividade física, eu vou ter um resultado de reserva em gordura. Então, em vez de eu ter formação da massa muscular, eu vou ter formação de célula de gordura. Atualmente, estamos numa quarentena devido ao Covid-19 e antes da quarentena a gente fazia atividade, querendo ou não. A gente saía de casa, andava mais, e como agora estamos literalmente quase presos dentro de casa, a gente não está praticando tantos exercícios. Tipo, por exemplo, eu fico sentado quase o dia inteiro aqui na frente do meu computador, por exemplo. Então, a minha pergunta é o seguinte: o quão é importante a atividade física, principalmente no período que a gente está? Bom, Gabriel, é o seguinte, fazendo esse gancho com o que o Vitor colocou sobre o whey protein, nós temos um consumo diário constante, né? Nós, como seres humanos, a gente não faz igual os animais.
nós às vezes consumimos alguns tipos de alimento sem a necessidade de estar com fome. Então, a nossa reserva de alimento, em vez de ser gasta, né, ela vai ser transformada em gordura. Feito isso, o que aconteceu com a pandemia? Todas as atividades que nós realizávamos, e não estou falando só de atividade física, mas o nosso dia a dia, né, coisas que até eu comentei com vocês nas nossas aulas, elas foram reduzidas. Então, o horário que eu saía da escola à tarde, pegar o ônibus, o calor, eu tinha que correr até o ponto, eu ia atrasado, eu chegava na escola, aí entrava na sala de aula, mudava para o laboratório, aí ia para a educação física. Então, tudo isso de atividade, eu não estou só falando, não estou colocando aqui atividade física, eu estou colocando aqui atividade diária, né? O horário para se alimentar era ou antes da escola, no caso de vocês, e durante o intervalo. Eram só esses 2 horários, se você ainda tivesse ou dinheiro ou algum lanche na bolsa. Fora isso, você não tinha outros momentos para se alimentar. Consequência, a nossa reserva era gasta e a gente não tinha isso se transformando em gordura. De certa forma, alguns para mais, outros para menos. Mas a gente tinha um gasto calórico maior. E aí, o que aconteceu com a pandemia? Tudo isso parou, tudo isso estagnou, e nós estamos em casa, e com certeza, assim como eu, assim como vocês, hora e outra, se eu estou numa aula, eu sinto alguma fominha, eu vou na geladeira e pego uma fruta. Eu vou na geladeira e pego um copo de leite com café. Eu vou no armário e pego um pacote de bolacha. E quando eu vi, eu detonei esse pacote de bolacha, né? E aí, o que acontece? Fora esta situação da questão de tempo ocioso que nós estamos em casa, nós também ficamos ansiosos com a situação. O que vai acontecer? E aí, essa parte emocional tem uma grande influência na questão do nosso estômago. Então, algumas pessoas começaram a comer demais e aumentar o peso, né? Feito isso, fica aquela preocupação. O que eu vou fazer agora? Mas eu estou em casa, não tenho o que fazer. Então, eu vou comer, vou assistir um filme, vou assistir uma aula, né? Vou participar da aula, mas eu não vou conversar com o professor e eu vou continuar comendo. Feito isso, a nossa reserva de energia aumentou. E aí, essa influência, né, da questão da pandemia com a atividade física, ela é importante para que o meu corpo continue em movimento e faça essa parte metabólica acontecer, né, para que a questão hormonal também continue acontecendo, mas não tenha um efeito maléfico para o meu corpo, que é eu estar estagnado, sem eu estar com movimento, sem eu realizar alguma atividade física, tá? Lembrando, nós não estamos falando aqui só de atividade física, aquilo que eu fazia na academia, ou aquilo que eu saía de bike ou corria no quarteirão da minha casa. Atividade no geral, tá? Então, nós reduzimos isso, está começando a voltar agora, né, depois da pandemia, mas ainda assim, a questão de reserva é muito mais rápido do que o nosso gasto. Então, para quem estava em atividade, né, assim como eu também, continuei em atividade e tive aumento de peso, imagina quem não fez nenhuma atividade física. Só que há 2 questões. Algumas pessoas, nesta pandemia, devido à ansiedade, vão consumir mais e engordar, né, ter um depósito maior, e outras pessoas também vão consumir, mas não engordam. O metabolismo é mais rápido, mas a ansiedade também é grande. Então, ele consome e já gasta, consome e já gasta, né? Então, não é só as pessoas que, eu não faço atividade física, eu também não vou engordar, então não tem problema nenhum. Mas a questão hormonal é função para todos. Então, se a pessoa não vai engordar, às vezes pode ter um problema emocional mais grave, mesmo sendo magra. Então, a atividade física auxilia em algumas liberações hormonais, como a serotonina, como a melatonina,
que são hormônios do ciclo do sono, onde a gente pode conversar um pouquinho mais à frente, né? Mas auxiliam também nessa questão para você manter o seu dia a dia e, principalmente agora, no momento, o equilíbrio mental. Então, as pessoas, depois dessa quarentena, estão mais sujeitas a ficarem obesas ou um pouquinho mais gordinhas. Depois de tudo, na verdade, atualmente tem lugar de exercício, né? Como você, por exemplo, você anda de bicicleta aí para os lugares. O que tá tendo tanto aí nos lugares afora aí de exercício? Olha, dependendo do país, você tem mais abertura ou menos abertura, tá? No nosso caso, Brasil, né, é um país continental, né? A gente, quando fala Brasil, a gente acha que é uma coisinha pequenininha, né? Uma coisinha pequenininha. Mas algumas situações de restrição foram diferentes de estado para estado. Então, o Amazonas saiu primeiro, né, dessa quarentena. O espaço, vamos dizer assim, continentais do estado do Amazonas, como a gente viu. O resultado negativo dessa saída da quarentena, de certa forma, muito cedo, a gente também viu em algumas capitais no estado do Amazonas, né? E foram N situações diferentes para cada estado do nosso país. Então, especificamente para o estado de São Paulo, de acordo com o Conselho Regional de Educação Física, o critério que é usado para as academias é o uso obrigatório do protocolo, né, que é do Centro de Contingência do Estado de São Paulo, que é uma equipe formada aí pelo governador do estado, e o uso obrigatório de máscara e a disponibilidade do álcool em gel e também panos, né, no caso aí, materiais dos EPIs e o álcool para limpeza do equipamento. Isso a nível de academia, né? É obrigatório usar a máscara dentro da academia. Em alguns locais, se a academia é aberta, né, em alguns países, você já não precisa usar a máscara, então um espaço aberto. Mas sempre fazendo a higienização. Por quê? É automático a ação de, quando você está suando, realizar a limpeza do rosto. E a limpeza do rosto, a gente tem o costume de realizar com as mãos, né? Então, você faz isso aqui, e aí você está sem máscara, é um risco, né? É um maior risco. Então, usar uma toalha particular, né? Não uso comunitário. Na academia que eu frequento, que eu faço também, realizo a natação, né? Não está liberado os vestiários, então a gente tem que se adaptar. Tem que ir com uma toalha a mais para não molhar o carro, mas você se enxuga num local, num espaço específico e já vai embora, né? E no espaço da academia, mesmo sendo piscina, eu tiro a máscara na hora que eu entro na piscina, né? Deixo ela ali penduradinha junto com a minha toalha e coloco a máscara logo que eu saio da piscina. Esse é o critério. Algumas vezes uma ou outra pessoa esquece e tal, mas já lembra rapidamente e já coloca a máscara. Mas o rosto está molhado? Tá, enxuga o rosto e coloca a máscara, tá? Então, de país para país, estado para estado, você vai ter diferenciações com relação aos protocolos. Mas o critério mais usado, atividade física em espaço livre, fora de aglomerações. Esse é o critério mais específico da Organização Mundial de Saúde para a prática de atividade física na atual situação que a gente se encontra. Sim. Você disse da ansiedade, que a ansiedade faz algumas pessoas comerem a mais do que o necessário, ficarem obesas, etc. E aquelas pessoas que não comem, que têm ansiedade, só que aperta a fome? Então, Celine, nós vamos ter esses dois tipos, né? Essa questão da ansiedade em dar mais fome e também a ansiedade em cortar a sua vontade de comer as coisas, né? Essa situação da questão emocional,
vai diferenciar de pessoa para pessoa, tá? Mas, na questão de liberação hormonal, ela vai ser prejudicada. Tanto eu comer demais, que eu vou ter... mas se eu comer demais, a minha ideia é... Eu vou ter uma reserva, eu vou ter a questão da minha alimentação. Não vai ser melhor? A minha produção hormonal não vai ser melhor? A gente considera, na educação física, que quando uma pessoa fica obesa, ou tem sobrepeso, ou ela está uma obesa mórbida, né? E aí também é um cuidado que a gente tem que tomar, até mesmo com a nutrição que vem do leite, né? Que é o projeto de vocês, porque com essa situação de aumento de peso, eu vou ter tecido inflamado. Gordura, num termo da educação física, é chamado de tecido inflamado, tá? Nós precisamos dessa gordura, mas o excesso dela pode prejudicar o meu organismo. E, consequentemente, essa reserva, que para a pessoa que não come, não vai ter, vai acontecer um resultado também na liberação hormonal. Para você ter uma ideia, um dos assuntos mais tocados há 6 anos atrás, há 5 anos atrás, e provavelmente, não sei se algum professor conversou com vocês lá no ensino fundamental, era a anorexia. A anorexia nada mais é do que a privação da alimentação. A pessoa tem um estereótipo de que ela está sempre gorda. Ela se olha assim. Isso é considerado pela Organização Mundial de Saúde e pelo Catálogo Internacional de Doenças como um distúrbio. Então, é um transtorno alimentar, é um distúrbio alimentar, anorexia. Então, hoje não se fala tanto nisso. Hoje é considerado como, né, num quesito que você não se alimenta direito, que você se retrai, que você não tem uma vida social tão expandida, que você conversa menos, como depressão, né? E aí, o que acontece? Um dos efeitos da anorexia é a dificuldade de concentração. Então, a pessoa se priva de comer, e tem ansiedade também, acha que está gorda, né? Mas ela está muito magra e os amigos vão percebendo isso e às vezes falam, mas ela não aceita, né? E consequência disso é uma dificuldade até mesmo de concentração. Então, em algumas partes cognitivas, vai ter influência devido a essa magreza de forma errada. Próxima pergunta. Qual é o melhor, o leite puro ou os seus derivados? Bom, nessa questão de se eu devo tomar leite puro ou se eu devo comer, né, consumir os derivados deles, uma situação que você tem que primeiro levar em consideração é qual que é a minha capacidade, qual que é a minha... como que o meu organismo suporta esse tipo de alimento. Como o leite é um alimento que, em sua maioria, né, na população geral, mundial, é muito consumido, nós vamos ter também as diferenças aí com relação a pessoas alérgicas e não alérgicas a alguns componentes do leite. Para você ter uma ideia, os derivados de leite, né? Então, no leite eu vou ter cálcio, potássio, ferro, são alguns nutrientes essenciais para o nosso corpo. Se, por exemplo, você tomar iogurte, né, a função dele é regular o intestino. Então, eu já tenho uma outra situação dele, é um derivado do leite, mas é uma função específica. Ele fortalece também os ossos por conta do cálcio e é rico em proteína também. Se você for para queijo Minas, ele vai ter cálcio, fortalece os ossos, possui menos gordura que os queijos amarelos e a questão de acrescentar outras receitas e fica mais saboroso. Se você for para o queijo cottage, ele é utilizado em dietas para perda de peso. Por quê? Possui baixo teor de gordura.
Então, se eu consumo leite e eu quero ir para um derivado, eu tenho que consultar um especialista para saber o quanto de nutriente está faltando no meu organismo e eu trabalhar dessa forma equilibrada. Porque, às vezes, se eu consumir uma quantidade X de leite, às vezes eu posso passar o nível de nutrientes necessários que eu preciso para o meu corpo consumindo derivado. Então, qual que é melhor? É o leite puro ou o derivado dele? Não, vai depender daquilo que você fizer em contato com um especialista, para ver que tipo de nutriente está precisando no seu corpo. Então, às vezes, se eu for consumir leite e eu tenho alergia à lactose, eu tenho que trocar por outra coisa, né? Então, algumas pessoas não podem consumir porque tem alergia à lactose que está na concentração do leite. Mas e nos derivados? Também contém a lactose. E aí ele tem que ir para um outro tipo de alimento. Mas se eu preciso de menos gordura, o queijo cottage é um deles. Então eu diminuo a concentração de gordura nesse tipo de alimento. E aí, conforme que for passado pelo nutricionista, né, pelo educador físico, dentro do contexto, né, entre realizar exercício físico e ter uma alimentação equilibrada, eu saber o qual é melhor no meu caso, né? Perante minha patologia, eu particularmente eu tomo o leite desnatado. Mas chegando um pouco mais nesse rumo desses leites, entre leite desnatado, semidesnatado e integral, há uma quantidade exata de litros que uma pessoa deve beber por dia ou não? Isso muda entre cada leite? Olha, Gabriel, a questão da quantidade, né, no caso aí por pessoa, considerando aí, né, no caso, se a diferença aí que você colocou é de acordo com o perfil do indivíduo com relação a ele ter alergia ou não, né? Você tem uma patologia específica e o leite ideal para você é o desnatado, com menos concentração de gordura, né? Então, aliás, seria o leite que possui a maior, vamos dizer, eu coloco para menos, tá? Então, a menor, não seria maior, né? Mas a menor quantidade de gordura dentre o alimento que a gente está falando, né? Você vai até encontrar outros tipos de alimento com menor taxa de gordura, mas nesse caso específico do leite, o desnatado é um dos menores, tá? Se você fizer aí um controle, né, no caso, buscando aqui, né, trazendo para vocês também, para a gente nessa conversa, para cada 200 ml de leite, aproximadamente, eu vou ter 240 miligramas de cálcio, tá? Para que se tenha uma ideia, crianças devem consumir pelo menos 500 miligramas de cálcio por dia, adolescentes em torno de 1.300 miligramas e adultos idosos entre 1.000 e 1.200 miligramas por dia. Importante saber que um copo de leite tem a mesma quantidade de cálcio que 200 gramas de brócolis. 1,700, né? 1,7 kg de feijão e 275 gramas de couve e 240 de iogurte ou 300 gramas de queijo branco. Então, o que acontece? O que é mais fácil? Tomar o leite, correto? Só que a quantidade de leite que eu vou ter que tomar para suprir a minha necessidade de cálcio vai ser muito grande. Então, a gente vai para outros tipos de alimentos. É comum se colocar que eu deva tomar, mais ou menos aí, né, de pessoa para pessoa, por exemplo, 2 copos de leite por dia e 2 copos de iogurte. Isso é mais ou menos a medida, tá? Mas, volto a dizer, eu tenho que passar por um nutricionista para saber a porcentagem ou a quantidade ideal de acordo com o meu peso, a minha altura e também a minha idade.
né? Então, por quê? Se eu partir para essa quantidade de necessária, por exemplo, eu preciso de 1.200 miligramas por dia, para chegar a isso com um copo de leite e eu estou obeso, eu vou aumentar a minha porcentagem de gordura no corpo, correto? Então, eu estou na pandemia, não gasto, e eu tenho que consumir, né? Se eu passar isso, vai ser eliminado pela urina, e o que for gordura vai para onde? Vai para o tecido gorduroso, vai para o tecido inflamado. Então, em vez de eu gastar, eu vou ficar mais gordinho, né? E aí eu vou ter os efeitos referente ao excesso de peso, tá? Então, seria o ideal aí, dois copos de leite por dia e 2 copos de iogurte. Esse é o padrão. Voltando reforçando, eu preciso passar para um nutricionista para ver se é isso mesmo que eu preciso, ou, no caso aí, em vez de eu tomar os 2 copos, eu troco isso por outro tipo de alimento que contém uma concentração de cálcio maior. Professor, o leite, ele como sabemos, ele é a maior fonte de cálcio. É o que Sim. mais contém cálcio. E por que ele é opcional, ele, em nossa alimentação? Vitor, necessariamente seria até interessante se a gente conseguisse a quantidade ideal de cálcio todos os dias, né? Levando em consideração os nossos gastos diários. Mas a gente coloca aí um outro fator, né? Por que o leite é opcional? A questão do custo dele. O custo dele é alto, né? Para o consumidor final. A gente acabou de estar passando por isso neste momento. Se você está assistindo esse vídeo agora, nós estamos tendo uma alta nos preços, principalmente dos alimentos, e um deles é o leite. Então, você imagina, se uma família que tenha o pai, a mãe e mais 3, 4 filhos, como seria o consumo deles só de leite? Então, o número de pessoas na residência é levado em consideração. E aí ele tem que trocar por outra coisa mais barata e assim poder alimentar toda a família. Então, necessariamente, o leite aí fica só para as crianças menores e o café da manhã ou o café da tarde, se for possível, para algumas famílias. Quais são os fatores que interferem na função do cálcio no organismo? Celine, essa função aí da importância do cálcio, ela é indiscutível. Aliás, a gente coloca aqui indiscutível no termo de situação que trocar, não a função do cálcio, tá? Mas trocar esse componente nutricional por outro que substitua a ele. O cálcio, ele está na nossa formação da questão da estrutural dos ossos, regula a coagulação sanguínea e uma das funções também do cálcio é na situação neuromuscular. Então, ele também auxilia na transmissão de informação do meu cérebro para a parte muscular, para o meu corpo. E ele é um nutriente tão importante para o nosso corpo, além de ser um mineral de maior quantidade no organismo. Então, fato é que quando nós vamos envelhecendo, a taxa de cálcio no nosso organismo vai caindo. E aí, as pessoas que são mais suscetíveis a ter, né, no caso, problemas com essa taxa de cálcio caindo, né, regredindo, são os mais velhos, que é o caso da osteoporose. Então, se o adolescente já tem algum problema de osteoporose, diagnosticada que ele tem osteoporose, na adolescência, ele tem que tomar muito cuidado quando tiver com maior idade, né, ou na velhice. Outro fator também é a questão no caso das mulheres. Então, se na situação de quantidade de cálcio ela for baixa, eu coloquei para vocês aqui que ele regula a coagulação sanguínea.
Então, nas meninas, vocês meninas, se eu tiver deficiência na nutrição, queda na taxa de glóbulos brancos na corrente sanguínea, para proteção do meu corpo na imunidade e hoje na pandemia contra a questão de pegar o vírus da Covid-19. Sempre falei para vocês, retomo essa fala, que nós não temos a vacina contra esse vírus, mas o que se coloca hoje é o aumento da imunidade. E aí o que acontece? Se a menina, se a adolescente já tem uma falta de nutrição no organismo, tem uma dificuldade de coagulação, queda da imunidade, o que vai acontecer na menstruação? Dificuldade de parar o fluxo menstrual. Então, ela tem que já fazer uma análise para ver o que está acontecendo, se a falta de cálcio na corrente sanguínea não é um dos motivos que está favorecendo a menstruação. Então, para ver se as taxas hormonais estão de acordo, fazer uma avaliação para ver se essa taxa de cálcio não está baixa também, ok? Então, é um dos fatores que ajuda na coagulação? E o fluxo sanguíneo, no caso das adolescentes, também está envolvido a taxa de cálcio. Então, eu tenho que tomar cuidado com essa concentração para que esse fluxo não continue por muitos dias ou até mesmo eu tenha uma perda considerável de sangue na menstruação. Certo. Em questão da imunidade, você acabou de comentar agora. Pelo menos na minha família, o que mais teve assunto é a questão, o coronavírus mata a pessoa que tem baixa imunidade, e se eu tomar meu copo de água com limão, eu vou estar curado, minha imunidade vai aumentar e eu estou curado do corona. Então, tipo, por questão, essa coisa que eu falei, ela é verdadeira? E o que a gente precisa para fazer aumentar a nossa imunidade? Gabriel, assim como todo o nosso corpo, a gente precisa de um equilíbrio, né? Se eu pensar que eu vou consumir um tipo de medicamento, ou até a receita da vovó, né? Que é copo com limão com café, porque eu vou aumentar a minha energia, vitamina C, né? Todos esses nutrientes em excesso vão ser eliminados do meu corpo, assim como o cálcio, né? Assim como a gente começou a nossa conversa com o Vitor sobre o whey protein. Eu tenho excesso de proteína no meu organismo, ela vai ser eliminada. E ela vai ser eliminada pela urina, pelo suor. Então, quer dizer, o consumo que eu tive desse medicamento ou desse produto, né, dessa receita da vovó, ela vai ser eliminada também. Fato é que eu tenho que deixar a minha imunidade em dia para não só a questão da Covid-19. Hoje foi dada uma reportagem, né, pelo Centro de Contingência do Estado de São Paulo, informando que as doenças respiratórias nas crianças diminuiu. A taxa de internação na pediatria, nos hospitais do Estado de São Paulo, caíram. Por quê? Primeiro, a pandemia. Está todo mundo em casa. As crianças não estão na escola, não estão pegando o vírus da gripe, não estão pegando vírus, né, a sinusite, mesmo num tempo tão seco que a gente está e num calor que a gente está. Então, nós temos que manter a imunidade alta, né, para não pegar esses outros vírus, vírus da gripe, né, da H1N1, outras doenças que podem estar ocorrendo, estão ocorrendo no nosso meio, mas a gente nem está passando por isso agora, porque nós estamos mais reclusos. Mas a gente ter esse pensamento que se eu tomar a minha vitamina C, se eu tomar a minha água com limão, ou limão puro na água, eu vou ficar imune ao vírus, é um pensamento que, me desculpe, errado, porque nós não temos vacina contra esse vírus. E tanto pessoas que tinham comorbidade, obesas, diabéticas, hipertensas, com algum tipo de doença crônica ou aguda, quanto pessoas que eram atléticas, que faziam suas atividades físicas normais, que tinham seu cotidiano normal,
pegaram esse vírus e algumas foram a óbito. Então, nós temos que ficar atentos, tanto tendo uma imunidade alta, né, ou aquela questão do pensamento errôneo. Tomar muito cuidado, porque esse vírus, ele não tem vacina ainda. Bom, a gente acabou de falar sobre o cálcio, não é mesmo? E também sobre os exercícios. Mas os exercícios aeróbicos ajudam na fixação do cálcio dos ossos? Então, Gabriel, na verdade, a atividade física em si, ela vai auxiliar, sendo aeróbio ou anaeróbio. O exercício anaeróbio, ele é considerado para a questão de pessoas que estão começando a atividade física, né? Eu estou iniciando uma modalidade de atividade física, seja caminhada, seja corrida, seja ciclismo, seja uma atividade física realizada na academia. E eu vou ter aí, como a gente considera, né, a grosso modo, a troca de oxigênio celular. Então, o que acontece? Para vocês, pessoal, entender essa questão do exercício aeróbico. Eu realizo um exercício de longa duração que constantemente eu vou respirar. No exercício anaeróbio, eu também vou respirar, tá? Não tem como eu fazer um exercício anaeróbio de alta intensidade e ficar prendendo a respiração por muito tempo. Mas para entender um pouquinho essa diferenciação, no anaeróbio eu vou ter uma troca de oxigênio intracelular. Eu vou ter renovação dessa energia. No anaeróbio, essa troca de oxigênio ela vai demorar a acontecer. Por quê? Porque a atividade é de alta intensidade e pouco tempo. Então, essa troca de oxigênio, essa renovação intracelular vai demorar um pouco mais. É considerado por algumas literaturas também que a musculação é um exercício anaeróbio. Por quê? Porque eu faço força para quebrar a resistência e aí eu tenho que fazer uma força muscular e nesse momento, às vezes, eu prendo a respiração e eu tenho esse gasto energético a nível muscular celular. E qual que é melhor? Qual que capta mais o cálcio para os meus ossos? Os dois. A questão é que quando eu realizo atividade física, eu causo microlesões nos ossos e também na região muscular e vou ter esse desenvolvimento muscular e esse desenvolvimento ósseo. Fato é que se eu não tiver uma condição óssea boa, né? Então, caso, por exemplo, uma pessoa de terceira idade, aí eu vou pedir para ela fazer um levantamento de peso. Então, não vou colocar um peso em excesso, vou colocar um peso que ela consiga levantar tranquilamente, mas ela tem osteoporose, ela foi diagnosticada com isso, e aí o médico falou, cuidado com o exercício, com o peso, porque a senhora pode ter, além da fratura, quebradura, a senhora pode ter rompimento de ligamento. E aí acontece o estrago. Então, independente do exercício ser anaeróbio ou aeróbio, os dois são para fixação do cálcio nos ossos. Eu causo microlesões, eu vou ter a regeneração, isso não acontece imediatamente, isso vai acontecer durante o meu descanso, né? De um dia para o outro, mais ou menos aí 24 horas para recuperação, né? E aí o Vitor que está acompanhando aqui sabe o que é, né? Porque quando você pedala muito tempo, a dor muscular que acontece no final da pedalada, você, né, do pedal, você está com a perna enrijecida, mas muito dolorida. Aí você tem que esperar passar um dia para daí começar a diminuir a dor. Às vezes não passa de um dia para o outro. E aí o músculo está se regenerando. O que vai acontecer? No próximo pedal que você fizer, você já não sente mais dor e consegue ir mais longe. Então, a regeneração muscular aconteceu. A mesma coisa com a regeneração óssea. O cuidado, reforçando, é com as pessoas mais velhas, porque elas são suscetíveis à taxa menor de cálcio nos ossos e, consequentemente, a osteoporose, e aí sim, uma fratura. Então, é ideal que a terceira idade faça exercício? Com certeza.
além da questão estrutural, a questão mental que melhora nas pessoas da terceira idade. Professor, o que é a suplementação? Suplementação, Vitor, nada mais é do que completar algo. Então, quando a gente fala de suplementação, a gente vai reportar sempre a situação de academia. Eu vou pegar um suplemento porque eu preciso de energia. Eu vou tomar esse suplemento que o Vitor me indicou porque a minha massa muscular está fraquinha e eu vou aumentar a minha massa muscular. Então, a suplementação, na questão nutricional, ela vai completar algo. Mas será mesmo que eu preciso de suplementação? Será mesmo que eu preciso dessa reposição suplementar se a minha alimentação está de acordo? Então, só com uma avaliação nutricional, eu vou saber se esses níveis alimentares estão corretos e se eu preciso de uma suplementação. É comum, né, às vezes você fazer exercício de longa duração ou exercício de alta intensidade, buscar uma suplementação de reposição rápida, que a gente fala, né, que é os famosos que a gente tem aí no mercado. Só que esse suplemento, ele tem uma alta concentração de glicose. Então, vamos colocar o seguinte, que é uma situação, uma questão relevante quando você está praticando exercício. Você faz uso desse suplemento rápido. E o seu colega vê você tomando isso. Só que ele esquece, ou ele não lembra, que ele é diabético. E ele toma esse suplemento junto com você na hora do exercício. O que vai acontecer? Se ele fizer um exercício controlado, talvez a taxa de glicose baixe e ele nem perceba. Nem percebo, porque ele fez a suplementação de carga rápida, né, de glicose rápida, e aí ele continua o exercício. Mas se ele fizer uma atividade física de baixa intensidade e ele é diabético, o exercício, em vez que ele está em atividade física, lógico que vai cair, mas dá aquele salto enorme. E aí ele pode ter uma hiperglicemia. E a hiperglicemia pode ocasionar até um desmaio fazendo exercício. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa suplementação. Completar algo. Será mesmo que eu preciso completar? Será que eu não tenho reserva no meu organismo, como agora na pandemia, em excesso, que eu deveria consumir e assim equilibrar a minha dieta, equilibrar os meus exercícios, para depois eu verificar se eu preciso de uma suplementação? Só o especialista vai dizer isso para você. E como última pergunta, o leite possui alguma propriedade regenerativa no nosso corpo? Celine, então, de todos os assuntos que nós conversamos nessa entrevista, nesse bate-papo, quais são as propriedades regenerativas do nosso corpo, né, com referente às propriedades dos nutrientes contendo no leite? O cálcio, que é a formação dos ossos, o complexo B, que auxilia no sistema nervoso, a vitamina D, que auxilia na absorção do cálcio pelo intestino, né? Então contém também no leite, e a vitamina K, que é um processo de coagulação sanguínea, então auxilia nesse processo. Esses são algumas das propriedades regenerativas do nosso organismo vindo do leite, né? Lembrando que se você tem alergia ao leite, procurar um especialista, procurar especificamente aí o nutricionista, né, ou o médico endocrinologista, para verificar o que você pode substituir, no caso aí do leite, caso você tenha alergia ao leite. Mas quem não tem, o cuidado é a quantidade, o consumo, para não aumentar a taxa de gordura, que também contém no leite, necessário também para o nosso organismo, mas em excesso vai fazer mal, né? Nós vamos ter um depósito aí de gordura, né? O tecido inflamado, que a gente fala, e aí eu vou ter fatores prejudiciais, por exemplo, na captação de glicose pelo músculo, né? A questão de a captação da insulina
para ressíntese da glicose e também de ATP, CP, que são energias e processos rápidos para a região muscular, né? Então, se eu tiver essa porcentagem de gordura no meu organismo muito grande, eu vou ter essa deficiência nesse tipo de captação e ressíntese do meu organismo. Para você ter uma ideia, é muito raro, né? Raro não, aliás. É mais fácil você encontrar aí o obeso, ele também ter problema de diabetes, né? E aí é um somativo. Ele já tem o problema da obesidade e ele vai ter que cuidar da diabetes também. Então, fica mais complicado ainda para ele manter a vida dele saudável. Então, vocês têm mais alguma pergunta? Nenhuma. Não, nenhuma. Então é o seguinte, professor. Eu até perguntei sobre o caso da imunidade, da questão da fake news, que a água com limão ajuda, que não sei o quê. A gente não falou tanto assim, né, sobre fake news aqui, a gente não falou quase nada, na verdade. No Stand Class, o próximo Stand Class, que é o de biologia, vai sair, agora já vai falar um pouquinho mais sobre fake news sobre o leite. E basicamente é só isso. Agradeço, professor, sinceramente, por você estar aqui, pela entrevista, a gente ter ocupado um pouquinho do seu tempo aí, mas creio eu que graças a esse Stand Class as pessoas vão assistir e não vão criar fake news, como eu acabei de comentar. Porque às vezes a gente olha uma notícia, a gente não tem preocupação nem de simplesmente pesquisar. Então, que o pouquinho que a gente falou aqui, a pessoa pode acabar recebendo uma mensagem no WhatsApp, que vamos combinar que o WhatsApp é o maior rede social onde você compartilha fake news. Então, tipo, a pessoa vê uma fake news sobre o leite, se a pessoa tiver assistido aqui ou assistir depois, a pessoa já vai saber que aquilo não é verdade. Então, professor, agradeço muito por você estar aqui. Muito obrigado mesmo pelo esse tempinho que a gente roubou de você. E por mim é só isso. Não, professor, eu tenho nada a dizer, só agradecer mesmo. Não, professor. E agradecemos muito pela sua participação. Valeu, pessoal. Agradeço vocês aí, né, por compartilhar um pouquinho mais de conhecimento. Lembrando, sou um educador físico. Caso você tenha alguma dúvida, a gente puder sanar, entre em contato, né, converse aí com esses valorosos alunos, né, tirando alguma dúvida e perguntando, direcionando os seus questionamentos. Se cuidem, porque nós não passamos ainda o período de quarentena. Mas esse projeto que essa galerinha está levando, né, e tirando as dúvidas referente ao leite e arrecadações do leite, idealizado aí pela escola, pela professora Mairá, e também uma arrecadação que acontece através da gincana da ITEC. Então, se você está assistindo esse vídeo, a sua arrecadação vai auxiliar as crianças, né, ou a instituição que a gente faz a doação do leite para uma instituição em Votorantim. Isso é muito importante, porque, às vezes, num período de estiagem, ou até mesmo da pandemia, a situação de auxílio a algumas famílias fica muito difícil. E essa é uma forma que a escola utiliza para ajudar essas crianças, né, ou a instituição que está fazendo contato com essas famílias, mesmo no período da pandemia. Então, a sua ajuda na cidade de Votorantim ou na região, procure a ITEC Elias Miguel Júnior, se caso você se interessar e quiser saber referente a essa doação, e faça da melhor maneira possível, com todos os protocolos, seguindo todas as orientações, né, na hora da entrega do leite, que, se Deus quiser, vai acontecer ainda este ano. Um abraço, fiquem bem, fiquem com Deus e até mais. Não esquece na hora de doar o leite, fala lá que é pro primeira DM, que além do doação de leite aí para famílias carentes, a gente também ganha um ponto na nossa gincana. Muito obrigado. Fala, meu jovem gafanhoto. Gostou desse stand class que você ouviu? Então, fique sabendo que vai ter mais. Logo, então, vou dar uma recomendação para você. Tá vendo aqui, ó? Clique em inscrever-se. Depois clica no sininho.
em todas. E logo logo você receberá novos vídeos que serão postados nesse canal. Não perca nenhum vídeo, hein? Quanto mais informações de leite você tiver na sua vida, mais experiente você vai se tornar. Então, muito obrigado. Tchau.